quinta-feira passada, houve a deposição definitiva da presidente Dilma Rousseff do poder. Né? E de lá para cá estão avultando manifestações de rua, né, contra o governo Temer e supostamente a favor de novas eleições. Quando a gente sabe que é mentira. Né? Essas pessoas que estão se manifestando estão todas unidas para o quê? Para uma proposta que não é patriótica, não é a favor dos valores que regem e que preservam, né, a vida humana, e não é a favor de uma coisa, de algo democrático. Portanto, se há uma exigência de novas eleições, é claro que isso é suspeito. Né? E nesse caso, no caso do que podemos compreender sobre política aqui no Brasil, né, uma das coisas mais evidentes que percebemos, né, posso perceber em mim, posso perceber nos outros, é a falta de capacidade que temos de observar as coisas com mais precisão. Por quê? Porque precisamos de estudo, precisamos nos informar, precisamos buscar uma compreensão mais séria da coisa. Né? As pessoas tendem, normalmente, todo mundo, até eu, tendem, quando vão discutir essa questão do impeachment, tende a se colocar de um lado ou colocar do outro, ou pró ou contra. Né? E é claro que a gente sabe que, como o próprio professor Olavo de Carvalho comentou num artigo, a retirada de Dilma Rousseff do poder não vai alterar em nada os planos da esquerda. Os planos da esquerda aqui no Brasil, os planos da esquerda na América Latina. Os planos da esquerda no sentido, o que os comunistas em conjunto, né, todas essas pessoas intelectuais, políticos, professores, artistas, que juntos, né, não precisam estar agrupados num bloco homogêneo, mas que em conjunto, ou seja, de comum acordo, de comunhão, né, e recebendo benefícios para isso, estão fazendo um esforço para intensificar a questão, né, o socialismo aqui no Brasil, seja em forma política, seja em forma ideológica, seja em forma cultural, seja como for. Né. Então, é claro que todos estão unidos, seja como for, desde os mais intelectualizados e mais educados até os mais arruaceiros. E é triste a gente ter que ver que, por exemplo, um radialista que eu acho muito simpático, que eu adoro ouvir os comentários dele, que é o Ricardo Boechat, como apareceu agora há pouco na Band News, a gente vê assim, estavam falando dessas manifestações que tinham ocorrido contra o governo Temer e supostamente a favor de novas eleições, em que você tem a presença de muitos grupos, inclusive dos black blocs. Quem está praticando vandalismo são os black blocs. Né? E daí o senhor Ricardo Boechat fez um comentário no sentido de que a polícia, se ela reprimir esse movimento num todo, ela vai estar colocando água no moinho, né? Porque as manifestações pacíficas são um direito constitucional, né? E o vandalismo não. Tá aí, tudo bem. Só que a questão é a seguinte: se você tem lá, os grupos estão se manifestando, por exemplo em São Paulo, num quarteirão você tem um grupo lá do pessoal da CUT e do PCdoB empunhando bandeiras, como você viu, PCdoB, CUT, né, PT, né? E do outro lado você tem black blocs que estão destruindo, né, ou seja, estão prejudicando financeiramente, né, a vida das pessoas. Estão destruindo patrimônios, estão dificultando a vida do trabalhador. Né. Mas do outro lado você tem membros, né, de movimentos sociais, políticos, comunistas, que supostamente, né, ao longo da história vem defendendo o direito dos trabalhadores. Então por que esses grupos, esse que supostamente está sendo pacífico, por que ele não vai lá intervir no black bloc? Por que eles não vão lá e vão expulsar esses bando de vagabundos, bando, né, de arruaceiros, bando de Mauricinha e Patricinha, que estão sendo pagos, continuam sendo pagos, seja pelo Estado, seja por quem for, para fazer arruaça, para tentar botar pressão de maneira estúpida
sobre o governo. Por que eles não vão? Porque nas manifestações pacíficas a favor do impeachment de Dilma Rousseff, que aconteceram, não aconteceram em dias de semana, aconteceram nos domingos, por mais vendidos que estivessem esses movimentos, como explicou o professor Olavo, ainda assim, quando havia arruaceiros, eles expulsavam. Pelo menos havia uma coerência. O movimento era para ser pacífico. Então, se tinha gente fazendo arruaça, era expulso. Agora ali você tem membros da CUT, do PCB, do PT, né, do caralho a 4. E junto, no meio deles, ou pelo menos em paralelo, você tem esse grupo de vândalos destruindo patrimônio público, né, e possivelmente até acabando com empregos de pessoas. E cadê esses... Por que esses socialistas pacíficos que estão aqui desse lado não vão lá intervir, expulsar esse bando de vagabundo? Não vão fazer por quê? Por uma razão simples. Porque eles estão todos juntos. Eu, no meu entender, assim, de acordo com a minha experiência numa vida de estudo, de leitura, eu acredito que a juventude, em primeiro lugar, tem que estar lendo literatura, né? Está desenvolvendo a sua imaginação e não pular para a leitura política e ideológica, como vem acontecendo. Você lê cartilhas ideológicas. Eu acho que um jovem tem muito antes de ler um manifesto comunista do Karl Marx, tem que ler um Dostoiévski. Você pega lá, por exemplo, nos Demônios do Dostoiévski, né, que é um dos grandes livros, né, um dos livros mais importantes já escritos, principalmente sobre o movimento comunista, em forma de literatura, em que você tem duas gerações de socialistas, né? A primeira que idealizou teoricamente a coisa, e a segunda, que são os filhos da primeira geração e que decidem colocar em prática o que os pais idealizaram. E tem lá uma cena em que tem o Verkovensky pai e o Verkovensky filho. O Verkovensky pai é aquele que idealizou, o Verkovensky filho é aquele o mau caráter, o político radical, disposto a tudo para fazer valer os ideais socialistas. Então eles entram em confronto num determinado momento do livro e você tem lá o pai, o Verkovensky pai, falando sobre a intelectualização das massas, né? Eles precisam de Shakespeare, eles precisam de Victor Hugo. E aí o filho, o Verkovensky filho, vem e contesta o pai, dizendo: os trabalhadores não precisam de Shakespeare, precisam de sapatos. E daí o pai então diz: você que vai fornecer os sapatos para ele? Né? Daí o filho fica desconcertado e diz: não sou eu, mas outros virão, eu sou a parte destrutiva, né? Eu sou o que vai destruir e ajudar a fazer a limpeza dessa ordem que está aí. Então, é sempre assim que funciona. Esse é o velho método, é o método mais vulgar que existe, né? E você vê que é uma coisa que é desastrosa ao longo do tempo, só fez prejudicar, só não trouxe nenhum benefício. Se a gente estuda, assim, a pessoa estudar pelo menos um pouquinho de sociologia também, mas estudar para valer, buscar as boas fontes, as boas referências. Eu estudei com o Olavo isso aí, mas também busquei as referências, né? Não fiquei só nas palestras do Olavo, eu fui buscar os livros, eu estudei e estou estudando. Então lá você tem, em sociologia estuda, entre os maiores poderes dos grupos humanos, você tem o conduzir, o construir e o destruir, né? E você vê isso sendo aplicado aí em todos os sistemas políticos no mundo, inclusive no Brasil. Então, eu acho assim, resumindo, né, a ópera, você tem lá o Ricardo Boechat comentando e tentando justificar que existe a necessidade, existe o direito de se manifestar pacificamente. Bom, existe, mas agora, levando-se em conta, né, se a gente conhece um mínimo de história do comunismo no mundo, e levando em conta, né, todo o desastre que os comunistas, todo o desastre, a tragédia que os comunistas produziram onde quer que se instalaram, né, como disse o Mário Ferreira dos Santos, só fizeram tornar a vida das pessoas insuportável, né, onde quer que o totalitarismo se instalou, né. Então a gente pensa assim, como é que um homem, um cara empunhando uma bandeira do PCdoB pode estar pedindo por democracia? Não, um cara com a bandeira do PCdoB está incitando ao crime, tá? Isso, no meu entender, um cara não tem o direito de fazer uma manifestação assim. Vem o MST empunhando bandeira, esses que estão invadindo
propriedades, matando gado, destruindo plantações, né? Ou seja, esses que vêm com a suposta alegação de que sementes geneticamente alteradas vão acabar com o meio ambiente, é sempre assim, né? Isso faz parte da dialética marxista, né? Depois de estudar bastante literatura, a gente vai estudar filosofia, a gente vai estudar história política. Então você pega um manual que explique bem sobre o marxismo, você vai ver, você tem a filosofia, a doutrina de Karl Marx, e você tem as suas ramificações ao longo do tempo. E lá você vê que, né, você vai entender que na dialética marxista não é admitido nenhum conceito físico, nenhum conceito fixo, nenhum conceito que forme uma base permanente para a ortodoxia marxista. Essa dialética ela é extremamente flexível, ela vai aceitar tudo, ela vai estar de todos os lados, tanto do lado do trabalhador quanto do lado burguês, tanto do lado do escravo quanto do colonialista, e assim por diante, né? Então, é claro que se hoje você tem grupos de MST que estão com um discursinho estúpido alegando que sementes geneticamente modificadas vão estragar, vão acabar com o meio ambiente no futuro, é isso aí, entendeu? Pessoas que estão lá empunhando facões e que passam o dia inteiro apenas servindo às ordens dos líderes do MST, quando é que eles estão debruçados sobre a questão do meio ambiente, sobre a questão, né, da estrutura das moléculas dos vegetais, como é que funciona toda essencialmente a estrutura da natureza, eles não estão debruçados sobre isso, né? Esse é um discursinho ideológico e de propaganda que se pretende científico, né? Ou seja, é sempre assim, naquela questão dialética marxista, você vai pegar um lado e você vai pegar o outro, né? Você vai usar de tudo para os seus fins, né? Você vai intensificar as diferenças entre classes, né? A luta entre classes vai ser intensificada e alguém vai ter que vencer. E ao mesmo tempo você vai tomar tanto um lado quanto o outro, né? Você vai dizer, você vai se intrometer em assuntos que não são da sua alçada para justificar a sua posição, né? Você vai usar de tudo. Por quê? Porque é a flexibilidade da dialética marxista. Ela engloba tudo. Tudo que puder ser usado no sentido de propagar e intensificar o movimento, né, vai ser feito. E isso você vê acontecendo no MST, você vê acontecendo na CUT, no PCdoB, e até esses vagabundos desses black blocs, que não tem reivindicação nenhuma, né, mas que destruindo coisas, né, querem fazer convencer a sociedade que estão fazendo bem, quando não estão fazendo bem algum, só estão prejudicando cada vez mais, intensificando cada vez mais a diferença, né, entre um grupo e outro. Mas ao mesmo tempo eles vão se colocar como democráticos, da mesma maneira que o pessoal do MST vai se colocar como científico, dizendo que, alegando, né, ou afirmando que, né, a estrutura genética alterada de determinados tipos de sementes vai prejudicar o meio ambiente no futuro, né? Ou então, pelo menos os maconheiros, né? Você tem estudos científicos que dizem que a maconha prejudica, né, a mente, prejudica o espírito, prejudica as pessoas, fisicamente e espiritualmente. Mas daí você tem grupos de maconheiros que também estão ligados ao movimento comunista e que vão usurpar o discurso científico e vão buscar meios de tentar justificar pseudocientificamente que a maconha não, ela faz bem, como essa tal dessa morena socialista, uma estúpida, né? Então é assim que funciona. Então o Ricardo Boechat está muito enganado em querer dizer que há uma justificativa para haver movimento pacífico. Como é que pode haver uma manifestação pacífica com o pessoal do PCdoB, né? Não do velho partidão, que é o PCB. O PCdoB, que é de linha trotskista, stalinista e maoísta. Isso já foi declarado. É só você pegar livros de história sobre o comunismo aqui no Brasil. E tem vários, né? Você pode pegar tanto dos comunistas, como Jacob Gorender, você pode pegar o projeto Orville, né,
no site Verdade Sufocada, você pode pegar o Zoinir Ventura, né? Você pode pegar o Hélio Silva, você pode pegar o Olavo de Carvalho, você pode pegar vários. Você tem que pegar de todos os discursos de todos os estudiosos para entender a coisa em um conjunto, né? Então é claro que é quase impossível haver uma manifestação do PCdoB que não tem encrenca, ou que não vá se aliar a grupos, né, que fisicamente podem ser poderosos e causar uma destruição e, quem sabe, uma pressão, né, que se torne quase insuportável para a sociedade aguentar. Porque eles vão usurpar tudo. Isso faz parte da dialética marxista, das ramificações do discurso marxista, né? Então é fato isso. Ricardo Boechat errou, né, nos comentários dele, né, e um sujeito empunhando bandeira do PCdoB, da CUT, do MST ou essas outras porcarias de movimento que existem como Passe Livre, esses estão incitando ao crime, né? E vão continuar incitando ao crime, e vão continuar fazendo pressão física e promovendo badernas e depredação de patrimônio público. Ou seja, vão continuar prejudicando a vida dos trabalhadores, aqueles que dos quais eles dizem serem os porta-vozes, né? É isso.